Antes de mais, muito boa tarde a todos os presentes. Como a professora já referiu, eu sou representante do grupo em que a temática é imigração, trabalho sexual e redução de riscos. Iniciaria por fazer uma breve definição do conceito de imigração. Imigração é dada como um exercício de entrada de um país para o outro, com o permanente ou temporário, assim como um propósito de trabalho ou de residência de pessoas ou populações distintas. Ou seja, aqui na Europa, por cerca dos anos 80, observou-se ao fenómeno em que um espaço que era maioritariamente imigratório passou a imigratório para imigratório. Ou seja, isto fez com que existisse um efeito de uma série de desequilíbrios sociais, económicos e culturais. Mais especificamente em Portugal, na década de 90, observou-se a entrada de imigrantes provenientes dos países do leste, principalmente Ucrânia, Moldávia, Roménia e Rússia. Mais recentemente, observou-se um reforço significativo de imigrantes oriundos do Brasil. Depois, houve também a presença de um grande aumento de cidadãos indianos e paquistaneses que não se observavam anteriormente. Isto fez com que o tecido social, assim como o mercado de trabalho, apresentasse um desequilíbrio global, formando dois extremos bastante distintos, onde estariam situados os ativos estrangeiros que se instalaram em Portugal. Ou seja, a imigração, com esta dificuldade, com este desequilíbrio, quando principalmente sendo clandestina, dificulta a comunicação, dificulta a aproximação de todo tipo de estruturas, desde a área social até a saúde. E se relacionarmos esta com a prostituição, esta atividade, sendo esta atividade escolhida, a questão de acesso torna-se ainda mais difícil. Então, o trabalho sexual, já sendo algo bastante complexo, uma vez que está imerso de uma grande controvérsia, de grande estigma, discriminação, se relacionarmos com a imigração, esta complexidade aumenta exponencialmente, como é observável nos dias de hoje. Agora, passaria por uma breve definição de trabalho sexual para posteriormente ver qual a relação que existe entre o trabalho sexual, prostituição e imigração. O trabalho sexual teve marcadas alterações ao longo dos tempos. Ou seja, esta definição foi-se alterando e teve umas alterações muito vincadas, onde, ultimamente, a definição que é mais coerente é a prestação de serviços em troca de dinheiro, relacionando-se com serviços, desempenhos, produtos sexuais comerciais, como a prostituição, pornografia, striptease, danças eróticas e chamadas eróticas. Ou seja, como eu já referi, a prostituição é uma das formas de trabalho sexual, inserindo-se sob esta designação uma série de outras atividades que transpõem todo tipo de termos da prostituição. Ou seja, a prostituição, como nós observamos, é um mercado sexual multiforme. Tem distintos tipos de atores, múltiplos contextos, fazendo com que os atores sejam trabalhadores sexuais desde o sexo feminino, sexo masculino, orientação sexual pode ser hetero, homo, bissexual, podendo ter idades, nacionalidades e características étnicas muito distintas. Por si só, as condições de trabalho e as relações dos atores implicados que se estabelecem entre si diferenciam-se consoante as suas características, ou seja, cada caso é um caso, é individual. Achei não somos importante na nossa pesquisa distinguirmos a prostituição, o tráfico e a exploração sexual, uma vez que estes conceitos são muitas vezes confundidos.
Tem que se ter sempre a atenção de que os diversos serviços sexuais que estamos a falar têm sempre o seu devido consentimento. Ou seja, quando não existe consentimento, não estaremos a falar de trabalho sexual ou prostituição, mas sim de violência, abuso ou tráfico. Casos que envolvem crianças já são situações de abuso sexual de menores. Ou seja, muitas vezes as mulheres migrantes que vendem sexo são geralmente negligenciadas pelos vários estudos de imigração. Ou seja, isto cria um pânico moral sobre o tráfico, fazendo com que exista uma enorme confusão entre prostituição e tráfico. Isto faz com que exista uma fuga a verdades que são bastante incómodas às sociedades ocidentais, uma vez que muitas mulheres não se importam de trabalhar na prostituição, ou seja, trabalham no mercado sexual por opção, preferindo mesmo esta ocupação em relação a outras. Isto muitas vezes é incómodo, logo é preferível classificá-las como vítimas de tráfico internacional, ofuscando elementos que são muito importantes na compreensão deste fenómeno, que é a conquista de vantagens no novo país, assim como o poder num contexto onde todo tipo de ilegalidades permanecem sobre os imigrantes.